Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia de celebração na presença de Deus, onde eu tenho confiança, convicção que o Pai está tratando conosco e nos ensinando a cultuá-lo durante todos os dias e vir celebrá-los num momento como esse, como quinta, como domingo. Em nome de Jesus. Amados, já aproveitando, eu quero dizer que um tempo eu estava trabalhando neste canal sozinha, não é? O meu esposo estava sendo preparado para o Senhor para estar aqui conosco, não é? E a partir do momento que ele entrou, algumas coisas mudaram, fizemos algumas modificações, estamos num tempo de transição, de consolidação, e eu quero te avisar, às vezes você assiste algum vídeo antigo, no qual eu estou pregando, ministrando a palavra, e eu vou estar trazendo ali a respeito que os nossos cultos eram quarta e sábado, não é? Agora, não é mais, serão as quintas-feiras e no domingo com a celebração da ceia. Amém? Então, guarde isso. Cada vez que entrar, às vezes, uma pregação das antigas minhas, que eu colocar para o público assistir, não se confunda. Agora, a partir de agora, né, já há um tempinho, estamos com na nossa celebração no dia de quinta-feira e no dia de domingo. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar ao Senhor, apresentar o nosso coração. Eu espero que você tenha entrado nesse ambiente com uma expectativa muito poderosa de que Deus vai fazer hoje prodígios, maravilhas e sinais no teu coração, no meu coração, na nossa maneira de pensar. Porque o Senhor diz, amados, na sua palavra, no livro de Provérbios, que assim como o homem imagina na sua alma, se ele é. Então, eu creio que Deus precisa mudar a nossa imaginação, o nosso pensar em relação a nós mesmos, para que nós possamos desfrutar aquilo que Deus conquistou para nós na cruz. Então, fecha os teus olhos e fala, Senhor, eu entro com essa expectativa. Olha o Senhor com o seu coração quebrantado, contrito, cheio da graça, buscando a presença de Deus, e Deus vai fazer hoje, no teu coração, no meu coração, coisas grandes e firmes que nós não imaginávamos, mas o Senhor fará por nós, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste momento entrando nesse ambiente de glória, nessa manifestação do teu nome, do teu poder. O teu nome nos traz identidade, né? Na identidade de filho, Senhor, que nós vamos adiante. E é isso que nós queremos liberar hoje, a identidade de filho. Que a cada dia, a cada tempo, na nossa prática diária, tu tens nos ensinado a ser filhos benditos do Deus eterno, filhos benditos do Pai da eternidade. E é isso que nós queremos liberar, transferir, ó Rei da Glória, um tempo de paternidade sobre cada um daqueles que ouvirem a tua voz através dessa ministração. Opera, papai, e produz em nós aquela manifestação, Senhor, dos filhos que são abraçados pelo Pai e ali se sentem em segurança, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que está no livro de Gênesis, capítulo 35, é a respeito de uma mulher chamada Raquel, amém? E é uma palavra muito tremenda, é uma palavra muito especial para a minha vida, porque Deus tem trabalhado muito no meu entendimento a partir dessa palavra. Existe um convite de Deus para sairmos dos lugares onde essa mulher entrou e o Senhor está nos convidando. Vamos sair desse lugar, vamos sair das circunstâncias onde nós profetizamos a morte. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. E chegou Jacó àquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Gênesis 35, versículo 15 ao 21. Amém? E partiram de Betel, e havia um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu ali a luz a Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também terás esse filho. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque Raquel morrera, chamou-lhe Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. E esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda, além de Migdal-Eder. Amém? Amados, eu gostaria de trazer aqui alguns entendimentos
a respeito do que estava acontecendo com essa mulher. Vamos dar uma contextualizada em quem era Raquel. Raquel era a esposa amada desse homem chamado Jacó, que depois Deus mudou o nome dele para Israel, num encontro particular que Deus teve ali com ele, mudou a natureza desse homem chamado Jacó, que quer dizer enganador, e passou a ser chamado de Israel, como príncipe Jacó. Você lutou com Deus, o venceu, lutou com você mesmo e venceu, então agora eu te dou esse nome, príncipe Israel de Deus. Então, ela era esposa desse homem chamado Jacó, e ela estava em competição com a sua irmã chamada Lia, e nesse ambiente ela foi gerando filhos, Lia também gerava filhos, e havia ali concubinas, haviam ali pessoas que estavam envolvidas nessa situação. Na verdade, Jacó ali, filhos homens que são listados na palavra de Deus, e eu creio que foram só eles, ele gerou 12 filhos com essas 4 mulheres, e Raquel estava no meio dessa situação. O segundo filho que Raquel teve, ele se chamava, aos olhos dela, Benoni. Só que havia o Israel de Deus, o Jacó de Deus, não é? Que mudou o nome dessa criança e essa criança passou a se chamar Benjamim. E é exatamente disso que eu quero falar com você. Antes de entrarmos no principal, eu quero te dar mais um texto em primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, 9 e 10, que havia ali um jovem que teve a circunstância dele mais ou menos da mesma maneira. A mãe dele o chamou Jabes, e Jabes quer dizer exatamente a mesma coisa que Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Se você pegar ali nos originais hebraicos, procurar os nomes, o que tem a significação, você vai ver e esses nomes, ele carrega a identidade daquela pessoa, as circunstâncias, às vezes, que ela foi gerada, a circunstância de caráter que o pai queria para aquela criança. E então, como Jacó ele nasceu, amados, segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Ele nasceu em segundo, ele era gêmeos, Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu em segundo. Então, os pais colocaram suplantador, aquele que guerreia, que vem para tomar a força com enganos. Então, Jacó chamava-se dessa maneira porque ele teve uma circunstância que o fez chamar dessa maneira, uma identidade, uma identificação. E não foi diferente com esse moço chamado Jabes, porque a mãe dele também teve dores de parto, e a mãe dele achou conveniente colocar, olha, você me deu muito trabalho na hora que eu tive você, então vou te chamar de Jabes. Benoni é filho da minha aflição, filho da minha angústia, filho da minha dor. E a Raquel, inclusive, faleceu nesse momento em que ela deu a luz. Só que eu quero te trazer hoje, querida, é uma palavra que vai trazer ao nosso coração que nós precisamos deixar alguns circunstanciais de morte e tomarmos sobre a nossa vida os circunstanciais aos quais Deus está nos dando uma identidade. Essa é a temporada em Deus nos chamarmos para filhos. Deus nos chamar para o lugar onde verdadeiramente nós estaremos aconchegados nos braços desse Pai maravilhoso e santo, e ele vai mudar a nossa identidade. Veja bem, Israel ou Jacó, vamos pegar Jacó ou Israel, que tinha sido já mudado pelo Senhor, ele entrou naquela circunstância, ele olhou aquela situação e falou o quê? Falou, não, meu filho não vai ser chamado toda hora de vem cá, filho da aflição da Raquel, vem cá, filho da dor da Raquel, vem cá. Ele não se submeteu a essa manifestação que Raquel queria deixar dentro da casa dela. Então, qual é a circunstância que o adversário plantou, às vezes, dentro da sua vida, ou algum nascimento que houve dentro de você e de mim, e que nós hoje damos a identidade desse problema como regência na nossa casa. E nós estamos falando, vem cá dor, vem cá problema, vem cá dificuldade, vem cá mentalidade passiva, vem cá dor no coração, vem cá orfandade, vem cá esse tipo de manifestação. O Senhor está nos chamando hoje para entrarmos no posicionamento. Nós vamos ter 2 tipos de posicionamento. Um de um pai que altera o destino e outra da própria pessoa que, consciente do lugar de onde ela veio, tomou posição e falou, não, eu sou senhor do meu destino e eu não vou permitir que ser chamado Jabes manifeste-se na minha vida até o final. E a mãe dele, amado, se você pegar lá primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, você vai ver que a palavra de Deus fala, a mãe dele o chamou de ilustre. Por quê? Porque ele teve um posicionamento que lhe mudou o destino. A mãe dele falou, Jabes é mais ilustre que todos os outros irmãos, porque ele se posicionou.
Sabe o que ele fez? Ele foi até Deus e falou de mudanças profundas para Deus. Depois nós vamos ler isso. E você vai ver que o Pai da eternidade está te chamando e me chamando para sermos agentes de mudança na nossa própria vida. Aqui, como falamos, existem duas manifestações que Deus pode trazer para nós sairmos desse ambiente. Mas a segunda manifestação é a nossa parte. Deus, ele enviou Jesus Cristo para tirar toda a identidade, todo nascimento cheio de dor, toda circunstância de dor, não apenas aquela que Jesus vem, ele é o nosso Salvador, e ele se levanta para nos tirar daquele destino profético que era o inferno, uma vida separada de Deus eternamente, mas também Jesus, ele manifesta o poder dele para falar, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele vai liberar sobre nós o seu poder de sermos transferidos para ele do império das trevas para o reino do Filho amado, que é o próprio Cristo, o reino do amor do Pai. Nós fomos inseridos agora nesse contexto e Jesus quer que nós vamos morar no céu, em poder, em glória, mas também nós vivamos uma vida cheia da graça de Deus aqui nessa terra. Então, o Senhor está nos chamando para entrarmos no lugar onde conhecemos a Deus, nos tornamos fortes e fazemos proezas. É isso que Deus tem falado para mim e para você. Só que para isso nós precisaremos tomar posições. Eu quero te dizer, querido, que a dor, ela carrega uma verdade. Uma das coisas que Raquel fez, amados, quando ela estava em competição com a irmã dela, chamada Lia, ela chegou para Jacó e falou para ele, dá-me filhos, senão eu morro. Amados, às vezes tem coisa que nós pedimos para Deus e nós mesmos nos auto-amaldiçoamos. E ela fez exatamente isso com ela mesma, dá-me filhos, senão eu morro. Outra coisa que Raquel fez, amados, é que ela usou de uma estratagema, de uma estratégia maligna para não permitir que o pai dela descobrisse que ela estava levando os ídolos do lar. Ou seja, Raquel era idólatra. E essa idolatria lhe custou a vida, porque o marido determinou, aquele que estiver guardando esses elementos que você está procurando, meu sogro, essa pessoa que morra. Então, provavelmente, querido, as palavras que foram liberadas pelo esposo alcançaram pouso na vida de Raquel e se executou. A palavra de Deus diz: maldição sem causa não encontra pouso. Mas havia uma causa no coração de Raquel, que era a idolatria. Como Israel conhecia o Deus vivo, como Jacó conhecia o Deus vivo, ele trazia essa cultura para dentro da casa deles. E ela não aceitava que a cultura do Deus Todo-Poderoso, o único Deus, se estabelecesse na vida dela. E ela continuou idólatra. E o salário do pecado é a morte. Quando ele liberou a palavra, falou: quem estiver escondendo isso aí, se você achar, meu sogro, isso daí vai trazer morte para essa pessoa. E verdadeiramente, no momento que ela mais queria se alegrar para mostrar para a irmã dela que ela também era fértil, a morte se estabeleceu. Talvez você se escandalize. Ai, mas nossa, que Deus vingativo. Não, querido, nós plantamos, nós haveremos de colher. A palavra de Deus, no livro de, se eu não me engano, Zacarias, diz que as pessoas colhem vento e vão querer colher o quê? Vão colher tempestade. Tudo quanto o homem semear, isso também colherá. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que nós vamos deixar para a nossa própria vida e para a próxima geração. Isso é muito sério. Amém? Aí, então é necessário que você e eu conheçamos a nossa dor. Você sabia que a dor tem coisas para revelar para você e para mim? Às vezes, amados, passo por momentos de muitas dores, e como eu já falei, às vezes brinco, eu vou para a oração do desespero, me jogo na cama e ali eu fico chorando, 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 e aquela dor sobe, e aí o Senhor começa a falar para mim, sabe por que está doendo? Por causa dessa verdade aqui que está encapada diante da sua dor. Dentro da tua dor eu tenho uma verdade para revelar. Dentro da dor de Raquel e da morte da Raquel, tinha uma dor, a dor da competição. A dor de estar se comparando com a irmã dela. A dor de estar em sempre disputa com a irmã dela, Lia. E como havia essa disputa, ela estava em dor. Mesmo o Israel falando para ela, olha, eu amo você. Mas ela fez o quê? Ela não permitiu que o amor de Jacó preenchesse o coração dela, porque o vazio dela, na verdade, era outro, era o vazio do próprio Deus. Ela tinha outro ídolo dentro do coração. Ela queria que o marido fizesse alguma coisa por ela que só o Senhor poderia preencher. Dá-me filho, senão eu morro. Ou seja, eu estou em competições muito sérias com a minha irmã. Dá alguma coisa para mostrar para ela, para eu ser pacificada por dentro. Só que isso não traria paz, porque ela já tinha tido um filho. E ela falou assim, olha, esse filho se chamará José. E José quer dizer, o Senhor acrescente. Então, ela não estava satisfeita com o primeiro filho que ela tinha tido,
e estava ainda em competição com a irmã. Então, ela estava insaciável no seu vazio de coração. Então, amados, nós estamos precisando entender o que a dor está falando conosco. O que a dor está falando com você hoje? O que as circunstâncias, às vezes, uma discussão dentro da sua casa, um problema que você tem com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu neto, com a sua liderança. O que é que essa dor quer trazer para você? O seu esposo. Pergunte para Deus, antes de só lamentarmos e ficarmos naquela autopiedade, só lamentando, lamentando, chorando, oh, coitadinho de mim, porque todo mundo me esqueceu. Não, amado, nós temos que ter um posicionamento e falar, Senhor, traz a revelado. Essa dor, verdadeiramente, ela tem uma verdade ou uma mentira escondido nela. Por favor, traz a verdade que está, que vai me libertar. E outra coisa, querido, que eu preciso te dizer, e é muito sério, nós estamos na geração do bullying, a geração do mimimi, a geração de que nada pode ser falado, porque, ai, você está me ofendendo, e eu quero te trazer duas coisas. Primeira coisa, Deus não está fazendo bullying com você quando Ele te diz a verdade. Ele está te falando a verdade a você e a mim, porque Ele quer nos libertar, porque a verdade liberta. Então, quando ele falar para você e para mim, olha, você é manhosa, você é mimada, você não aguenta nada, você é uma pessoa que poderia estar mais à frente. Quando o Senhor falar isso, não com voz de acusação, mas com voz de correção e orientação para que cresçamos, não tome isso por bullying, querido, querida. Tome isso por um Deus que tem compromisso com você e comigo, porque qual é o filho que não corrige o pai? Lá no livro de Hebreus está falando isso. Se você está sem correção, você é bastardo. Mas Deus, Ele é nosso Pai. E Ele tem um propósito de nos transformarmos mais e mais à semelhança de Jesus Cristo. Isso quer dizer que Ele vai estar de olho em nós, sim, para nos alegrar, para nos redimir, para termos celebrações, para termos felicidade, para sermos completos e plenos e prósperos nessa terra. Mas havendo necessidade de correção, ele vai chegar, vai olhar nos nossos olhos e falar: aqui você está errado, e eu preciso que você mude, porque o teu pecado te leva sempre para a sepultura. E não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então, primeira coisa que precisamos entender, que o Senhor não está fazendo bullying conosco. Ele não está tratando as nossas vidas de maneira assintosa e agressiva. E a segunda coisa que eu quero te dizer, amados, se nós tivermos uma redoma de vidro, protegendo a nossa própria imagem, a verdade de Deus sempre vai nos ofender. Pode ter certeza disso. Quando nós nos protegemos aquela imagem, a nossa soberba, a nossa justiça própria. Quando Deus falar, você é falso humilde, isso vai nos ofender. Quando Deus falar para você e para mim, olha, aqui você precisa de mudança, você é um sepulcro caiado, isso vai nos ofender. Porque a verdade normalmente nos ofende. Porque se estamos incapazes da verdade, estamos com um choro, que não é um choro de arrependimento no nosso coração, que não é um choro de sondagem ao nosso coração, se não é um choro que falamos, Senhor, modifica a mim, me transforma a imagem do teu filho Jesus, será normalmente um choro de autopiedade. E o Senhor precisará ser firme conosco e vai falar para nós, olha, filha, olha, eu preciso ser pontual, decisivo, cirúrgico com você. E ele vai trazer aquela verdade. E se ele trouxer aquela verdade, nós vamos precisar permitir que essa verdade tenha um efeito completo dentro de nós. Não estou falando que é fácil, nem que você não vai chorar, nem que você às vezes não vai para a oração do desespero, mas o que eu preciso falar é que a verdade liberta. E Deus, ele trata conosco no profundo do nosso coração, porque há uma configuração maligna ainda dentro de nós. Nós nascemos no espírito, mas a nossa alma precisa ser conquistada. E na nossa alma existem repartições da nossa alma. Existe memória, existe razão, existe raciocínio, existe pensamento, existe vontade, existe poder de decidir, existem emoções e sentimentos. A nossa alma é algo muito complexo. E o nosso espírito foi recriado por Deus para que ele dominasse a nossa alma. E quando a verdade de Deus chega no nosso espírito, ela vem com um impacto e ela precisa mudar a nossa alma. Como eu disse, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, há dentro de nós um sistema de imaginação, um sistema de pensamentos, raciocínios, um sistema de memórias, de arquivos de memória que precisa ser tocados pela verdade. E é exatamente nesse lugar onde o adversário vem para falar, olha, não quero essa verdade. Eu não preciso dessa verdade. Eu não tenho entendimento dessa verdade do jeito que eu estou muito bem, obrigada.
Então, nós precisamos aprender a receber a verdade de Deus, como eu disse, não como bullying e nem como ofensa, mas recebermos a verdade de Deus para termos mudança no nosso coração e falarmos para Deus, ok, Jesus, eu estou resistindo à tua verdade, mas eu quero que ela tenha um efeito completo. É melhor sermos sinceros com Deus, sinceros para com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. A palavra de Salmo 51 diz que Ele se agrada da verdade do íntimo do nosso coração. Então, nós não somos uma surpresa para Deus. Você sabia disso? Que eu e você não somos uma surpresa para Deus? Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Nós não somos uma surpresa para Deus. Deus já nos conhece inteiros. E dentro dessa conhecer o nosso coração e a nossa intenção, que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, que todas as intenções do nosso coração estão nuas e patentes diante daquele que havemos de prestar contas. Ele já sabe. Então, não fique com vergonha de apresentar para Deus, Deus, eu fiz algo errado, eu fiz assim, fiz assado, fiz cozido, fiz frito e foi muito ruim. Apresente para Deus. É melhor, como esses dias eu ouvi uma pastora falando, que ela vai no quintal e fala assim, ai, que raiva. E é isso que Deus está esperando que você fale. Eu estou com raiva, eu estou decepcionada, eu queria arrancar o pescoço de mas eu estou aqui, cumpra-se a tua vontade em mim. Eu não quero ficar com o meu sentimento, o meu pensamento, o meu raciocínio, a minha alma, porque a minha alma precisa ser reconquistada, a minha alma precisa ser dominada e domada, educada para manifestar a glória de Deus. Nós precisamos dessa manifestação de Deus na nossa alma, porque aí a tua boca vai falar daquilo que está cheio do teu coração. E se teu coração está cheio da palavra de Deus, olha que diferença que vai haver no ambiente o qual nós estamos. Porque às vezes a tua palavra, sem irmos para Deus, será a palavra da raiva, da ira, da dor, filho da minha aflição, filho da minha dor, e marcamos gerações com isso. Veja bem, a mãe de Jabes e a mãe de Benoni estavam marcando uma geração com uma marca de aflição e de dor. Todas as vezes que aqueles meninos iam olhar no espelho, eu me chamo filho da dor, eu causei aflição para minha mãe, que coisa terrível que iríamos colocar na vida dos nossos filhos. Trazer um sentimento de culpa, de peso, de atrapalho, de inadequação. Mas o Senhor está falando, cuidado com aquilo que sai da tua boca, haja vigilância em você, em mim, para que possamos produzir aquilo que Deus chamou, para que produzamos, não apenas em nós, mas na próxima geração. Querido, em nome de Jesus, não entre nesse modernismo chamado bullying, não entre nesse modernismo chamado mimimi. Quando a palavra de Deus falar com você é errado, assuma isso. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. E o Espírito Santo de Deus, ele nos encaminha a toda a verdade. Há uma unção na verdade. E o Espírito Santo, ele se encaminha quando o teu coração está inclinado e você fala, Senhor, pode ter tudo de mim. Senhor, existem lugares que eu não quero entregar. Mas se o Senhor trabalhar em mim, eu vou querer. E ele vai ajudar-nos a querer. Amados, não entre por esse modernismo. Em nome de Jesus. O adversário tem trazido muitas coisas modernas, mas tão malignas, tão impregnadas de treva, que são tão contrárias à verdade de Deus. O adversário tem trazido, amados, em duas bases do evangelho, ele tem trazido para arrancar tudo aquilo que se chama família. Se você pegar a Bíblia lá em 1 Timóteo, Paulo falando com Timóteo, se eu não me engano, capítulo 4, sim, capítulo 4, Paulo vai falar, olha, eles vão proibir o casamento. E também vão proibir a alimentação de determinados alimentos. E tudo pela palavra é santificado. Pela palavra, a oração é santificado. Aí, quando você olha, você vê uma destruição de algo chamado casamento. E para que isso? Para se oporem a Deus. E se você pegar e começar a pensar dentro da sua cabecinha maravilhosa que Deus te deu, você vai ver quantas coisas eles estão colocando através de algo chamado ideologia, que vai trabalhar a sexualidade das pessoas. Isso daí está sendo impresso nas crianças desde pititica. Desde muito pequenininha, olha, você pode decidir quem você quer ser na sua identidade sexual, contrariando a palavra de Deus, nos princípios que criou Deus, homem e mulher. E acabou. Mas essa modernidade quer perverter tudo, quer trazer tudo da maneira onde as pessoas acham que aquilo que elas vão fazer não haverá como prestar contas, e o Senhor está falando, haverá. Mas o adversário, ele é especialista em endeusar o homem. Foi a primeira manifestação de trevas que houve ali em Adão.
Foi endeusar o homem. Ah, você não quer ser como Deus? Deus está ocultando isso de você. Leia lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e você vai ver como Deus fez o homem para ser parecido com ele mesmo. Capítulo 1, passamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa reunião solene, falando, olha, a coroa da criação será o homem, nós vamos dar a nossa identidade para eles. Eles se multiplicarão, serão fecundos, eles serão abençoados, eles encherão a terra. Eles vão dominar, eles vão sujeitar. E o adversário fala assim: não, Deus está escondendo alguma coisa de você. Você precisa ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E é exatamente isso, ele não mudou de estratégia. E ele vem trazendo os seus ardis, as suas artimanhas. Você está sendo preconceituoso, você está sendo alguma coisa fóbico. Mas, na verdade, o que ele quer fazer é fazer a verdade parecer, a mentira parecer verdade e a verdade parecer mentira. O que ele quer fazer é o bem parecer, a doce parecer com o amargo e o amargo parecer com o doce. É isso que o adversário quer fazer. Ele quer modificar todas as coisas e ele vai trabalhar o quê? O teu pensamento e o meu pensamento. Ele é astuto, ele sabe onde mexer. Porque se ele traz as más conversações, eles vão corromper os bons costumes que estão dentro da nossa caixa de entendimento e de pensamento. E ele está trabalhando isso há muito tempo. Ah, então agora não precisa mais comer carne de boi, porque o boi está fazendo isso com a natureza, o boi está fazendo aquilo, a carne está fazendo aquilo para o homem, e aí ele vai levantando um monte de coisas. Se você for olhando aquilo com um pouco mais de entendimento, pedindo para Deus, Deus me revela isso aqui, Deus vai revelar para você qual é a astúcia de Satanás ao bater em dois pilares daquilo que é o homem, o ser tripartido. Ele está batendo no corpo, ele está batendo no espírito do homem, falando para o homem, você não precisa se casar. O adversário, ele é astuto. E às vezes falamos, nossa, mas que povo fanático. Não, não somos fanáticos. A palavra de Deus diz que para não desconhecermos os ardis de Satanás, para que, perdão, para que ele não leve vantagem sobre nós. Mas o problema é que nós achamos que, não, tá tudo bem, imagina, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vem dos quintos dos infernos. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus, amados, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa, como uma espada de dois gumes, ela faz divisão, alma e espírito. E nós precisamos prestar atenção no que ela nos diz. A palavra de Deus diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, sim. E a palavra de Deus diz que, se possível fosse, eles enganariam até eleitos. Isso está num texto, mas tem texto que fala que eles enganariam os eleitos, amados. Então, nós precisamos ter uma prudência para com a palavra. E eu quero te chamar a atenção agora, por favor, em nome de Jesus. Eu vou começar a falar a respeito daquilo que um pai espiritual faz e a personalidade do próprio Jabes, o que ele alcançou em Deus. Primeira coisa que eu quero que você e eu entendamos é que nós precisamos deixar a voz da mãe. Sabe qual é a voz da mãe? A Raquel e a mãe de Jabes? É a voz da carne. É a voz da natureza que Deus não consegue, como que eu posso dizer? Que Deus não consegue modificar. A carne precisa ir para a cruz. A carne não tem redenção. A carne, amados, diz a palavra de Deus que ela não se submete à lei de Deus, nem ela o pode fazer. Ela não consegue se submeter. Então, para a carne, eu preciso que arruma uma bateria para mim que está acabando. Então, a carne, amados, ela vem para trazer contra as nossas vidas algo chamado manipulações. E eu quero te dizer, querido e querida, que essa manipulação, ela só tem um lugar para a morte, na cruz. Na cruz. É nesse lugar. Então, o que nós vamos precisar fazer? Deixar a voz da nossa mãe. Raquel, sabe o que quer dizer Raquel? Raquel quer dizer ovelha. Quando você chega numa igreja séria, uma igreja que é séria de verdade, ela vai te ajudar a deixar a natureza de animalzinho e vai colocar você inserida na natureza de filho. Amém? Irmãos, eu vou parar um minutinho a gravação, porque nós vamos precisar colocar o aparelho aqui que eu esqueci. Só um minuto. Então, amados, como estávamos falando, a natureza carnal, que tem por nome Raquel, que é a ovelha, e a própria mãe de Jabes, não é? Ela vai se rebelar contra tudo aquilo que é Deus. Mas o que o Senhor está nos chamando, que nós precisamos chegar num lugar onde nós, dentro de um pastoreio firme, de uma conversa firme com o nosso pai, falarmos para ele, papai, eu vou deixar essa natureza de ovelhinha perdida, morta, de ovelhinha que às vezes só se anda atrás do Senhor, bé, bé, e vou entrar na natureza de filho. Às vezes, amados, já conseguimos entrar na natureza de filho em muitas dimensões, em muitos lugares. Mas às vezes não conseguimos entrar na dimensão de filhos em muitos e muitos aspectos. E o Senhor está falando, mata essa natureza desse animalzinho aí, porque ele vai trazer problema para você. Porque Raquel, ovelha, quer dizer imaturidade. A mãe de Jabes manifestar na vida da sua herança
Aquela palavra, filho da minha dor, é imaturidade. Você e eu ficarmos no lugar de morte é imaturidade. Deus está falando, você precisa entender que dentro de você, contra você mesma, existe uma natureza chamada carne e ela precisa morrer. Nós precisamos entender isso. Não tem nenhum advogado em defesa. Ai, Fátima, você é boazinha. É, mas a minha bondade pode me levar a fazer coisas que estão fora do propósito de Deus para a minha vida. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Então, deixe essa natureza dessa mãe, porque nessa mãe só tem cobiça e amargura. Você repara que Raquel só tinha cobiça e amargura, porque ela não conseguia ser quem verdadeiramente era ela, porque ela era. Por quê? Porque ela estava com foco na competição, na comparação. Ei, o que é que está dentro de você e dentro de mim que está fazendo a gente perder o foco de quem a gente é e a gente está se tornando uma pessoa totalmente avessa àquela pessoa que Deus preparou para que nós fôssemos dentro da nossa vida, dentro da nossa influência? Peça para Deus, traga, Senhor, quem está atrapalhando eu ser quem eu sou, um ser autêntico, original, exclusivo, maravilhoso, maravilhosa, não por soberba, mas porque o Pai me escolheu, o Pai me chamou. Amém? Em nome de Jesus. Então, agora, vamos para circunstâncias de bênção. Primeira coisa, Raquel deu à luz a um filho nesse lugar chamado Casa de Pão, que é Betel. Aliás, Belém. Casa de Pão. E sabe qual é o nome daquela estradazinha que eles estavam passando? Aquele lugarzinho que estava faltando para chegar num outro lugar, chamava-se Efrata. Belém, Efrata. Casa de pão que se faz frutífero. Então, amados, Deus está falando, você já nasceu, você está no reino de Deus, lugar onde tem pão, alimento espiritual para você e te faz frutífero. Deixe a carne, deixe a raiz de amargura, deixe a dor, deixe a aflição. Isso que Deus está falando hoje para você. Primeira coisa, o lugar onde você está espiritualmente plantado. Você está plantada na casa de Deus, no lugar onde Deus habita e no lugar onde Deus te alimenta. Nós não temos mais motivos para andar naquele lugar onde a natureza velha, a carne e a natureza antiga reinem. Nós precisamos mudar de regência espiritual, de um ambiente espiritual, uma casa espiritual, uma regência espiritual para outra. Aleluia. Graças a Deus por isso. O nosso Deus é bom. Essas palavras não estão aqui, amados, jogadas aleatoriamente. Cada um desses nomes tem uma significação. Dei 2 nomes aí, 3 nomes para cada um de nós aí ouvirmos, e nós vamos vendo como é que um Deus tão maravilhoso pode preparar para nós circunstâncias onde de um episódio, 2 episódios, nós tiramos tantas lições que podem nos trazer alento, direção e libertação para as nossas vidas. Nós precisamos, amados, tomar posição. Aí depois, segunda coisa, aqui. Observe, eu quero falar mais um pouquinho de ovelha. A palavra de Deus, no último versículo ali, no 21, onde fala que Israel pegou todo o seu povo e foi para um lugar chamado Migdol-Eder, Torre de Éder. Ele passou daquele lugar, sabe o que quer dizer Éder? Quer dizer rebanho. Então, ele está saindo daquele lugar, onde só tem ovelhinha. Ele saiu daquele lugar. Ele foi um lugar para se estabelecer como aquele que tem realmente a regência de príncipe. Deus não o chamou de Jacó, Deus o chamou de Israel. Deus é Deus de gerações, que muda gerações. Ele mudou Jacó em Israel. Ele falou, bom, agora eu faço uma separação. Estou sepultando Raquel. Estou sepultando a ovelhinha que não sabe o que falar para a próxima geração. Eu estou sepultando e vou levar a essas pessoas, não mais ovelhas, vou levar os meus filhos para um lugar, para longe desse rebanho. Não confunda que eu estou falando que não somos rebanho do Senhor, nem ovelha do seu pastoreio. Não é isso. Eu estou falando de maturidade espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Vamos sair daquele lugar do animalzinho e vamos entrar para um lugar onde o Senhor possa nos tirar de toda infantilidade. Em nome de Jesus. Aí depois, a Torre de Éder, acontece essa manifestação tão poderosa. Então, casa de pão, lugar de fertilidade, frutífero. Outra coisa, amados, nós não pegamos Jabes para dar de exemplo. Você sabe de que tribo Jabes era? Era da tribo de Judá. Louvor, alegria, música, festa, dança, poder, autoridade. Jabes, eu vou ler aqui 4 decisões que Jabes tomou. Coisa tremenda para nós aprendermos aqui com Jabes.
Aleluia. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Aquela mesma situação de não reconhecer o que vai deixar para a próxima geração. Porque já aí depois, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Jabes tomou conhecimento de qual era o nome dele, qual era a circunstância dele. Mas olha o que ele fala. Aleluia. Porque aí fala, se me abençoares, ele falando com Deus, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos, a minha tenda for ampliar, e a tua mão for comigo, e me livrares daquilo que não seja, para que eu não seja afligido, me livrares do mal, eu serei sim o iluminado na minha geração. Esse posicionamento de Jabes fez toda a diferença na vida dele. E a palavra de Deus diz: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. 4 atitudes de um rapaz nascido numa circunstância, mas aquilo que estava regendo ele. Sou da tribo de Judá, sou daquele que opera o louvor, sou aquele que opera a adoração. Eu tenho um leão que ruge dentro de mim, então eu vou conquistar. Você entende o que Deus está falando para você e para mim hoje? Nós precisamos tomar posse da identidade de filho que somos. Somos filhos do Deus vivo. Depois, amados, as circunstâncias de morte, elas vão ser arrancadas na nossa vida através da identidade que permitimos que Deus forme em nós. Qual é a identidade que você está permitindo que o Senhor forme em você e em mim? O que estamos permitindo? Identidade de uma ovelha, que está sempre com a patinha para cima, alguém veio me salvar, alguém veio me salvar, ou uma identidade de filho? Porque você sabia que a ovelha, quando ela vira de ponta cabeça, se alguém não for lá desvirá-la, ela não consegue mais levantar e ela até morre? Sim, é a identidade da ovelha. Sempre numa dependência. Eu não estou falando que você não pode depender, mas você tem que começar a andar e entrar em lugares onde a maturidade se manifeste, em nome de Jesus. Aí depois, olha outra circunstância aqui. Quando Jacó, né, o Israel, percebeu que a mulher tinha dado o nome Benoni, imediatamente ele falou: não, 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 não. Ele vai chamar Benjamim. Sabe o que quer dizer Benjamim? Filho da minha mão direita. Olha que coisa! Então, Deus, amado, se você pegar Gênesis 49 e Deuteronômio 33, você vai ver um sacerdote chamado Moisés e um pai chamado Israel, Jacó Israel. Você vai ver como eles mudam a atmosfera em cima da manifestação desse rapaz chamado Benoni. Eles, por conta daquilo que eles viram no reino do Espírito, ele falou: não, não posso deixar essa manifestação de dor acompanhar a vida dessa criança. Eu vou modificar o nome, vou modificar o destino profético dele. Eu vou dar uma circunstância diferenciada para ele poder viver. E o seu pai, Israel, dá-lhe o nome de filho da minha mão direita, ou seja, aquele que tem habilidade para guerrear. Ele comparou Benjamim, amados, a Jesus Cristo, porque a destra, a direita do pai é o próprio Cristo. Então, nós precisamos entender como um pai tem poder e autoridade para mudar os destinos proféticos dos seus próprios filhos. Observe isso e tome posse e use isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o sacerdote, amado, o sacerdote, ele faz uma declaração muito maravilhosa a respeito da vida de Benjamim. Eu quero pegar aqui Deuteronômio 33, se você puder abrir a sua Bíblia. Deuteronômio 33, ele vai falar a respeito de Benjamim. Ele é amado do Senhor, ele habitará seguro com o Senhor, e todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Se você pegar a significação de cada uma dessas palavras, sabe o que quer dizer, amados? Que haverá um lugar seguríssimo para Benjamim ficar. Benjamim vai ficar entre os ombros do pai. Ele vai ficar aconchegado do pai. Ele vai residir nesse lugar. Ele vai habitar nesse lugar. Ali ele será estabelecido. E Deus está esperando que nós tenhamos a humildade de receber o que o Pai diz a nosso respeito. Porque às vezes o adversário é tão astuto, que Deus está falando bênção para nós, e é o poder da acusação que o adversário lança contra nós, ela se manifesta de uma maneira tão terrível que nós não conseguimos receber a identidade que Deus quer colocar em nós, porque estamos debaixo de uma consciência cauterizada, contaminada, e o adversário fala: isso não é para você, você não merece. Quero te dizer que a bênção do Senhor não é por merecimento, é por fé. Cremos naquilo que o Senhor diz que nós somos. Se cremos, nós temos. Em nome de Jesus, vamos receber, começar a receber, como nós precisamos receber as verdades eternas que o Pai tem dito a nosso favor. E aí, amados, nós precisamos tomar aí a atitude de Jabes, decidindo sair desses lugares onde a natureza de uma mãe
de duas mães aqui no caso, ou aquilo que a tua circunstância quer colocar você num lugar, num ambiente de morte, de ausência de identidade. Por quê, amados? Porque Deus é Deus de gerações. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele mudou depois para Israel. Assim como Israel mudou o destino profético de Benoni, assim também o Senhor mudou, como o Senhor mudou o destino profético de Israel, assim também ele mudou o destino profético de Benoni, ao avisar que ele era o filho da mão direita. Eu quero te dizer que houve um episódio na vida de Benjamim, onde ele foi conhecer, né, reconhecer o seu irmão José, que havia sido cativo e levado para o Egito. Ali, amados, José, quando viu o seu irmão Benjamim, que fazia muito, muito tempo que ele não vinha, ele colocou uma porção quíntupla nas mãos de Benjamim. Amados, é uma representação daquilo que Deus dá para nós. Ele multiplica a sua bênção a nosso favor. Ele multiplica as honras dele a nosso favor. A partir do momento que verdadeiramente permitimos que o Senhor traga sobre nós aquilo que Ele está falando que nós somos e aquilo que nós temos por direito e herança em Cristo Jesus, nós começamos a ser abençoados e há uma multiplicação da glória de Deus na nossa vida. 5 porções a mais Benjamim recebeu por ser irmão legítimo de José. Você e eu somos irmãos legítimos de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos gerados pela mesma palavra que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Maria recebeu uma palavra: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus foi formado dentro do ventre de Maria. Maria deu à luz ao Jesus físico, que foi morto. Sim, ele morreu, ressuscitou. E agora uma mesma palavra se achega até nós. Fátima, Paulo, outra Fátima, todos quanto ouvirem essa palavra, entendam. A palavra de Deus vem pelo Espírito de Deus e ele envolve as nossas vidas e o mesmo Cristo é gerado em nós novamente. Há um ventre espiritual dentro de nós que está gerando Cristo. E nós precisamos, amados, dar crédito a isso e permitirmos sair do lugarzinho de ovelha para filhos amados, no qual o nosso Deus tem prazer, que foi isso que ele revelou em Jesus, para Jesus, um pouquinho antes de Jesus ser levado pelo adversário, pelo Espírito, aliás, para ser tentado pelo adversário no deserto, Mateus capítulo 4, antes no capítulo 3, quando o pai vem e fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós precisaremos permitir que o Senhor fale as verdades dele para nós, as boas, que na verdade sempre são boas, e aquelas que ele nos diz em relação àquilo que somos, e às vezes nós não queremos receber porque achamos que não somos dignos, verdadeiramente não somos dignos do amor de Deus, porque pecamos contra ele, fomos rebeldes contra ele, mas em Cristo Jesus tudo se faz digno diante do Pai e ele nos abençoou pela fé. Em nome de Jesus, amém? Então eu quero te convidar hoje, a segunda parte, toma uma atitude como Jabes tomou. Já que teu pai, o Cristo vivo, que entrou dentro de você e de mim pela semente da palavra de Deus, hoje, tome uma decisão, eu vou ser como Jabes. Eu vou falar, meu Deus, Deus, se o Senhor estiver com a sua mão sobre mim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor aumentar a minha tenda, se o Senhor aumentar o meu domínio, eu vou ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu serei um filho ilustre. Ainda que eu tenha nascido em dores, ainda que eu tenha nascido em circunstâncias difíceis, ainda que eu tenha nascido em pecaminosidades, ainda que hajam circunstâncias na minha vida que vivem falando que eu não vou vencer, que nada vai mudar na minha vida, eu não vou ter um destino de glória. O Senhor, o teu Pai, está te falando: sim, eu tenho um destino de glória preparado para você, e não é no céu. Porque no céu você não vai precisar de mais nada, lá já vai estar tudo completo, mas é aqui na terra eu quero que você conquiste. Eu quero que você seja livrado do mal, como Jabes falou. E se o Senhor me livrar do mal, se o mal não me afligir, como a minha mãe profetizou, que eu sou filho da aflição. Eu não quero ser aflição para ninguém. Eu quero sair da aflição e ser bênção para as pessoas. Se você e eu tomarmos posse dessa palavra, grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém? Então eu quero te convidar a orar agora, a rasgar o seu coração e a falar para Deus: Deus, eu tenho um lugar seguro para mim. Eu não vou repetir no passado de maldição. Tenha essa maldição vinda de quem for, seja uma circunstância que eu mesmo gerei, eu mesmo criei, seja uma circunstância de morte, como a minha mãe liberou sobre mim. Eu não vou ser isso, sabe por quê? Eu quero te dar mais duas palavras. Palavra de Deus, Salmo 19. Esses dias estava conversando com uma amada do Deus vivo. Ela estava falando a respeito daquilo que o Senhor faz a uma geração. A palavra de Deus lá no Salmo 19 fala: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a outra noite a sabedoria. Não há linguagem, não há palavra, mas do céu, né? Daquele lugar onde a manifestação da glória de Deus acontece, todos ouvem a sua palavra até os confins do mundo.
Eu quero te dizer que um dia faz declaração outro dia. Sabe o que quer dizer isso? Um tempo, uma geração, um povo faz declaração ao outro povo. Um filho faz declaração àquele que gera também por filho. Ele declara que a glória de Deus está sobre nós. E qual glória nós vamos preferir deixar para a nossa próxima geração? A glória de Deus ou a glória de Adão, um homem caído? A glória de Deus ou a glória de uma circunstância de morte, como foi no caso desses dois homens, Benoni e Jabes? Nós vamos deixar que isso passe para o próximo dia, anuncie o próximo dia, uma vida de maldição, ou nós vamos nos colocar à presença de Deus, vamos falar, não, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes e firmes a meu favor, e assim será. E depois o Salmo 72, 17, que fala o seguinte, eu quero que você acompanhe em nome de Jesus, nós já vamos encerrar já já. Salmo fala assim, olha, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Salmo 17, 72, 17, aleluia. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nesse nome, e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Eu quero te dizer, querido, que o nome do Senhor Jesus se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Essa é a minha responsabilidade e a tua responsabilidade, de passar o nome de Jesus à próxima geração, dentro de uma natureza abençoada, de uma natureza próspera, frutífera, plena, cheia do pão, cheia do alimento de Deus para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que, se você preparou a tua santa ceia, comece a falar para Deus, seriamente, seriamente, muito seriamente, com honestidade, Senhor, eu preciso sair desses lugares. Não permita que a minha autojustiça segure a minha vida. Não permita que qualquer advogadinho de defesa da minha própria imagem seja destituído da autoridade. Eu não quero que o orgulho me segure nos lugares onde o Senhor não tem preparado para mim. Eu quero sair dos ambientes de aflição, de dor, de morte. Seja quem foi que me amaldiçoou, seja quem foi ou que circunstância foi, eu quero sair. E tome a sua santa ceia, clamando a vida que há nesses elementos, a vida nesses elementos. A vida de Cristo. A palavra de Deus diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Estamos nos aliançando com o Senhor a cada vez que nós fazemos isso em memória dele. Nós falamos, Senhor, nós cremos no que tu fizeste. E nós queremos que isso seja realidade nas nossas vidas. Vamos celebrar o Senhor, comendo e bebendo. Amém? Em nome de Jesus. Papai, aqui estão esses elementos. Que o teu sangue venha sem detença, o teu alimento poderoso venha sem detença. E encontremos vida em ti, Senhor. Nós pedimos perdão, a Rei da Glória, por permitimos que o adversário nos iluda tanto. Venha, Senhor, com a tua glória, a tua graça e a força do teu poder e traz sobre nós a manifestação da tua glória, Senhor. E a tua glória nos modifique, de fé em fé, de glória em glória. Perdoa-nos, ó Deus, profundamente e muda a nossa mentalidade. Tu disseste, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Queremos que a nossa imaginação seja modificada, transformada pelo poder da tua palavra. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Assim nós ceiamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor de toda a terra. Muito obrigada, papai. Cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra, possa praticá-la. Na força e no poder do teu Espírito Santo. Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora eu quero fazer o encerramento. Quero te dar uma palavra em relação a dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós colocamos é que você deve ofertar e dizimar. O dízimo tem um valor estabelecido, é 10% da sua renda líquida, amém? Mas a oferta que você for entregar ao Senhor, faça-o de acordo com aquilo que Deus propuser no teu próprio coração, com muita alegria, com muita é, certeza do que Deus está falando com você, em nome de Jesus, e faça sempre como semente. Plante isso no reino do Espírito, Senhor. Eu quero que essa semente, ela dê segundo tal manifestação. Eu preciso que a minha semente dê frutos. Amém? Em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero te dizer hoje, amados, é Romanos capítulo 10,
versículo 15. Precisamos entender que o reino de Deus, ele é expansivo, ele precisa se estender, ele precisa crescer. E a palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? Como falarão se não forem enviados? E eu quero te dizer, querido e querida, o reino de Deus pode ir avante conforme nós financiamos o reino de Deus. Não seja um espectador ou um consumidor do reino de Deus, seja um financiador do reino de Deus. Fale, Deus, se há uma boa nova a ser pregada e tu dizes conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa obra, a boa nova do evangelho. Então, entenda que às vezes você não pode ir pregar. Você às vezes não vai estar num lugar onde você está pregando a palavra de Deus de alguma maneira, mas você pode financiar a obra de Deus. Deixe que a palavra de Deus fale ao teu coração e faça as coisas pela fé que você tem no Cristo vivo. Amém? Então te agradeço em nome de Jesus e que essa palavra fale profundamente, traga uma transformação tão tremenda na tua vida que você olhe para trás, você fale nunca mais vou ficar nesse lugar, porque Deus tem um lugar melhor para mim. Amém? Em nome de Jesus. E aquele que vai dizimar e ofertar, eu já quero abençoar para que você seja pleno e a sua sementeira sempre aumente, em o nome de Jesus. Amém? Até quinta-feira, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom.